Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e juntos, nessa aula de hoje, nós vamos aprender mais um pouco sobre o estudo do livro de Romanos. Nós estamos aí na aula número 14. A aula passada nós vimos um pouco mais sobre o que é a fé e nessa aula de hoje nós vamos realmente adentrar em todo o capítulo 4 do livro de Romanos. Capítulo 4 do livro de Romanos é o capítulo, é a palavra de Deus que nós vamos estar estudando hoje. Nós vamos ver aí como Paulo usa Abraão como exemplo de que a nossa salvação, né, não é merecida por nós, né? A nossa salvação não é por mérito, não é por boas obras, não é por aquilo que eu faço, mas a nossa salvação é pela fé que Deus nos deu quando nos elegeu antes ainda da fundação do mundo, como a própria palavra de Deus nos ensina, ok? E eu espero que você esteja bem, né? Espero que você tenha tido uma ótima semana e nós possamos aqui, nesse dia de hoje, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos estar orando para iniciar essa nossa aula de hoje? Querido Deus, nosso Pai, nosso Mestre, nosso Paizinho querido, que o Senhor possa, Pai, nesses minutos, ó Pai amado, desse dia de hoje, nos ensinar um pouco mais sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade, ó Pai amado. Porque assim, Senhor, a nossa fé é aprender tudo aquilo que o Senhor nos ensina, nossa fé é aprender tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai, tudo aquilo que o Senhor deixou escrito. E assim, aprendendo a Tua vontade, Senhor, que a cada dia nós possamos praticá-la. Que a cada dia, Senhor, nós possamos executá-la, Senhor. E assim nós estaremos demonstrando, ó Pai, nosso amor para contigo, Senhor. Porque aqueles que obedecem a tua palavra, é aqueles que te amam, ó Pai. Senhor, fica conosco. Eu possa tirar as nossas dúvidas através do teu Santo Espírito em nossas vidas, ó Pai amado, e que nós possamos realmente propagar esta palavra tua, Pai amado, a muitas e muitas outras pessoas, Senhor. É que eu te peço, é que eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Vamos lá então. Então, continua sendo o nosso título dessa aula 14, o mesmo título da aula passada, né? Abraão justificado pela fé. Então, a aula passada aí, só para dar uma relembrada, né? Nós estudamos aí um pouco mais o que é a fé e o que não é a fé. Então, se você perdeu a aula 13, eu peço a você que volte e reveja a aula 13, né? Que vai falar bastante sobre o que é a fé. Mas resumindo, né, nós podemos dizer o seguinte: a fé é você conhecer, aprender a vontade de Deus e assim você poder fazer a vontade dele. Isso é a fé. Você aprender o que Deus nos ensina, o que Deus nos deixou em sua palavra e fazer a vontade dele e não sua, tá? É diferente, né, da crença. As pessoas confundem muito fé com crença. O que é crença? Crença é quando eu espero que Deus faça a minha vontade, né? Nós até demos um exemplo na aula passada, seguinte: Deus pode curar as pessoas hoje em dia? Com certeza, né? Deus é o nosso Deus todo-poderoso. Para Ele não existe impossíveis. Pelo contrário, Deus faz um milagre na hora e no momento que Ele quiser, né? Então nós acreditamos nisso? Com certeza. Lógico que acreditamos na cura, no milagre de Deus para nossas vidas. Mas muitas vezes nós confundimos, né? E achamos que Deus deve nos curar a todo momento e a toda vez que nós pedimos, né? Toda vez que nós pedimos para Deus, nós achamos que Deus deve atender nossas orações. E não é assim, né? Isso aí é uma esperança. Ninguém pode deixar também de ter esperança, lógico. É uma crença, uma esperança. O que é uma crença, uma esperança? É confiar que Deus vai fazer aquilo que eu quero, né? Agora, a fé, não. A fé é eu conhecer o que Deus quer e fazer o que Ele quer, tá? Então esse é o princípio básico da fé, ok?
Aí também temos aqui, indo já para o texto, né? Hebreus 11:1, é um versículo muito conhecido que diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela também nos dá convicção das coisas que não vemos, né? Isso também é fé. Então, apesar de que, na verdade, a fé ela, ela ultrapassa, né? A fé chega a ser maior que a razão, né? Ela tem sempre uma base firmemente racional. Então, fé é você acreditar ou confiar em uma pessoa e sua razoabilidade depende da confiabilidade da pessoa em quem você confia. Então, quem melhor do que Deus para merecer a nossa confiança? Ok? Então, aí nós estamos vendo a fé no sentido de confiar, né? Então, a fé é você acreditar em uma pessoa. E a razão que te leva a acreditar nessa pessoa vai depender o quê? De quanto você confia nela. Quanto mais você confia nela, mais razão você tem para acreditar nela. E quem melhor que Deus, quem melhor que o Pai, quem melhor que o Criador de todas as coisas, para que possa merecer a nossa confiança, né? A nossa fé. Então, Abraão, que vai ser o exemplo, né, dessa nossa aula de hoje, ele sabia muito bem disso, quem era Deus. E nós ainda, mais do que ele sabemos, né? Porque nós temos o privilégio de comprovar quem é Deus, uma vez que nós estamos vivendo depois da morte e depois da ressurreição de Cristo. Então, o fato, né, através do qual Deus se revelou plenamente, então a morte e ressurreição de Jesus é o fato através do qual Deus se revelou para nós plenamente e mostrou ser digno de inteira confiança, segundo John Stott, né? Então, o fato de você pegar o seu filho, entregar o seu filho para morrer numa morte de cruz, para ser castigado, é um fato bem forte de que Deus nos ama e de que Deus merece nossa inteira confiança. Amém? Então, nós vamos ver aí, segundo o esboço, né, que Abraão não foi justificado pelo quê? Não foi justificado pelas obras, né? Depois a gente vai ver que ele não foi justificado pela circuncisão e depois não foi justificado pela lei, ok? Então nós vamos ver aqui do versículo 1 até o versículo 15, capítulo 4 de Romanos, as coisas pelas quais Abraão não foi justificado e que principalmente, né, não somente, mas principalmente os judeus acreditam que foi assim. Então vamos lá, Romanos 4, versículos 1 a 5, diz o seguinte: do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da nossa nação. Isso Paulo escrevendo e falando aos romanos, né? O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus. Então, Abraão, ele acreditou, Abraão teve fé em Deus. E assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justo os pecadores, né? Então, o que me faz ser justo não são minhas boas obras. O que me faz ser justo não é aquilo que eu faço aos outros, né? Mas o que me faz o que me faz justo, né? O que me justifica os meus pecados é minha fé em Deus, ok?
que através de Cristo, que morreu e ressuscitou, então eu sou declarado justo, tá? Então Paulo quer deixar bem claro isso, né? Então não foi as obras, não foi o que Abraão fez que justificou ele, mas sim a fé em Deus, né? A justiça foi imputada a Abraão por questão de graça, né? E não de uma dívida. Graça é aquilo que nós não merecíamos e Deus nos dá. Isso é graça, né? Então não foi através de um pagamento, de uma dívida que Deus estava devendo para Abraão, né? Então Deus imputou a justiça a ele. Nada disso. Deus imputou a justiça a Abraão por presente, por graça. Os justos podem ser assim considerados apenas porque a perfeita justiça de Cristo é realmente posta a seu crédito. Então, o único justo foi Cristo e é Cristo, tá? Então, através da justiça de Cristo que nós temos créditos, segundo Geoffrey B. Wilson. Bom, versículos 6 a 8. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Então, Davi escreveu assim: Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Né? Ou seja, pessoas que pecaram, que erraram, que fizeram coisas erradas, mas mesmo assim Deus os escolheu, eles tiveram fé em Deus e Deus os justificou. Deus cobriu, Deus perdoou seus pecados. Então, mais uma prova aqui que Paulo está dando que a nossa justificação, que a nossa salvação não vem por nossas obras, não vem por quem nós somos, mas vem sim pela eleição de Deus, pela nossa fé em Deus, pela graça que nos é derramada. Amém? Então, note que o homem que Davi chama de feliz ou bem-aventurado, né, conforme a versão bíblica, não é aquele que tem boas obras registradas a seu favor. Pelo contrário, né? Davi está falando aqui sobre os pecadores. Bom, então nós vimos que Abraão então não foi justificado por suas boas obras, né? E nem pela circuncisão, né? Circuncisão, nós já falamos aqui em outras aulas, o que é circuncisão? É no oitavo dia, lá no Antigo Testamento, na lei mosaica, né? E primeiro foi Abraão, é você cortar, né? Fazer ali uma cirurgia, né? No prepúcio do homem, né? Então esse é o sinal da circuncisão, ok? Então, versículos 9 e 10 diz assim: Por acaso essa bênção é apenas para os judeus, né? A bênção de ser salvo, ou se estende também aos gentios incircuncidados? Por que Paulo chama gentios de incircuncidados? Porque os únicos que receberam essa ordem de circuncisão, né, de circuncidar todo menino, homem, ao oitavo dia, foram os judeus, foram os hebreus. Por isso que os gentios, quem são os gentios? Aqueles povos que não são judeus, não tinham esse costume da circuncisão. Então, os gentios eram chamados de incircuncidados, ok? Mas Paulo está falando, essa bênção, né, é apenas para os judeus ou também essa bênção se estende aos gentios? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Paulo pergunta, Paulo questiona agora. Olha, se vocês acham, né, que vocês são salvos porque vocês são circuncidados, judeus, e Abraão? Abraão, no início, quando foi imputado justiça a ele por Deus, ele não era ainda circuncidado. Deus depois mandou ele se circuncidar. Mas o que aconteceu antes da circuncisão de Abraão foi o quê? Foi a fé dele em Deus.
foi acreditar em Deus, ok? Então, está claro que foi antes de ele ser circuncidado, né? Paulo está deixando bem claro aí, né, a todos nós, principalmente aos judeus, né, que a circuncisão não vai salvar ninguém. Então, a justificação de Abraão, ela é narrada em Gênesis 15, e sua circuncisão é só em Gênesis 17, ou seja, depois, uns 14 anos mais tarde. Portanto, não era de sua circuncisão que dependia sua aceitação por Deus, né? Conforme palavras aqui do Deney. Ainda nos versículos 11 e 12 de Romanos 4, está escrito assim: a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa da sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidados. Ok? Então, a circuncisão era o quê? A marca no corpo, né? Era um sinal, a marca exterior que se constituía na autenticação, como se fosse um selo, né? De uma justiça que lhe pertencia pela fé, quando ainda era virtualmente um gentil. Porém, a circuncisão não adicionava nada à fé e nem a tornava desnecessária, né? Segundo Geoffrey B. Wilson. Então, a circuncisão ela não era necessária, mas também não tornava nada desnecessária. A circuncisão não acrescentava nada à fé, certo? Mas quando Deus mandou circuncidar, Abraão se circuncidou. Bom, aqui nós vimos pela circuncisão, aqui tem um errinho, né? Agora não é o B, é o C ali. Então Abraão também não foi justificado pela lei, ok? Versículos 13 a 15 de Romanos 4. Então a promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. Então, a fé é tornada vã e a promessa anulada. A herança deve ser ganha por uma obediência à lei, quer escrita na consciência, quer escrita em tábuas de pedra. Paulo expõe aqui a futilidade da descrença judaica ao buscar justiça através da lei, porque a lei exclui tanto a fé quanto a promessa de que depende ela, segundo Lenski. Então nós temos que observar o seguinte: Abraão não foi justificado, não foi salvo pela lei. Por quê? Primeiro porque a lei ainda não existia, né? A lei mosaica que os hebreus, os judeus, né? Tanto seguem, né? Tanto têm gravados em seu coração enfim, tanto valorizam, né? Nós não devemos deixar de valorizar também, mas nós temos que entender que nós vivemos hoje numa nova aliança com Cristo. Nós entendemos que Cristo não veio para anular a lei, mas veio para complementar essa lei. Porém, os judeus, eles creem nessa lei
e eles têm em mente que eles são justificados, são salvos por obedecer à lei. Mas Paulo aqui deixa bem claro que se fosse pela lei, pela obediência à lei, nós jamais seríamos salvos e jamais seríamos justificados, porque é impossível você obedecer toda a lei sem quebrar nenhuma delas, né? Nós conhecemos aí a lei mosaica, né? Aquela famosa lei onde Deus deu as tábuas para Moisés, chamado de 10 mandamentos. Mas além desses 10 mandamentos, se você pegar o livro, né, ali do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, se você pegar ali o livro de Levítico, principalmente, né, você vai ver quantidade de instruções, quantidade de leis que Deus passa para os judeus. Então, o único que foi capaz de cumprir todas as leis, o único que não quebrou nenhuma lei, porque ele tinha que ser justificado, porque ele tinha que ser crucificado, porque ele era homem e era Deus, foi Jesus Cristo. Jesus foi o único capaz de não quebrar a lei. Agora, todos nós, com certeza, quebramos ou iremos quebrar algumas dessas leis. Por isso que é impossível nós sermos salvos pela nossa obediência à lei. Sermos justificados por obedecer à lei, porque uma hora ou outra, um dia ou outro, nós vamos acabar quebrando a lei, né? E como a gente fala, a lei, a gente dá um exemplo bem antigo que eu aprendi. Você imagina uma corrente, né? Uma corrente que tem vários elos, né? Um elo ligado ao outro, e está segurando aí um cão raivoso, um cão bravio. Se você quebrar um elo dessa corrente, o que vai acontecer? A corrente vai se partir por causa de um elo e esse cachorro vai vir em cima de você, ok? Então, às vezes você pensa, não, mas eu errei uma vez só. Não, mas eu só quebrei uma das leis, né? Eu não quebrei todas as leis de Deus, mas eu quebrei apenas uma. Querido, a corrente já quebrou, o cachorro já escapou. Ou seja, o efeito de você quebrar um elo, você quebrar uma lei, ou duas, ou três, ou 10 leis, é o mesmo. Por isso que Paulo nos afirma aqui: não adianta eu querer ser salvo pelas minhas obras. Não adianta eu querer ser salvo por obedecer às leis. Não é por aí. A minha salvação vem de Cristo. A minha salvação vem pela fé em Deus. Ok? Salvação vem pela fé em Deus. Bom, então nós vimos aí, né, primeira parte do nosso capítulo 4 de Romanos, né? E Abraão não foi justificado pelas obras, Abraão não foi justificado pela circuncisão e Abraão não foi justificado pela lei, ok? Agora nós vamos ver aí que Paulo nos ensina que Abraão foi justificado pela fé, né? Versículo 16 de Romanos 4 diz o seguinte: e é por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, debaixo da lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem em Deus. Ele é o pai de todos aqueles que têm fé em Deus. Então, se o cumprimento da promessa tivesse sido dependente do esforço humano, se a salvação fosse o produto, o resultado de obediência perfeita aos mandamentos da lei de Deus, tal cumprimento jamais poderia ser atingido por nós. Mas, como a justificação, a salvação é pela fé, na graça, eu acreditar que Deus me escolheu, eu acreditar que Deus me deu de presente, né, essa graça, a fé, o plano eterno e eficaz de Deus.
A sua realização na vida de todo o povo de Deus é assegurada, né? Por que é assegurada a salvação? Por que é assegurada a justificação? Porque não depende de mim, depende exclusivamente de Deus, ok? Como somos salvos? Pela fé, pela graça. É isso que nós temos que entender. Então, né, nós vimos aí, bem curtinho nessa parte, e afirma mais uma vez que Abraão foi justificado pela fé, pela graça e não por suas obras, ok? E na parte 3, né, que é a parte final aqui, do capítulo 4 de Romanos, onde nós vamos ver dos versículos 17 até o 25, algumas coisas sobre a fé de Abraão, né? Então, qual que era o objeto da fé de Abraão? Em que Abraão confiava? O que Abraão cria? Em Deus, ok? Então, versículo 17 diz assim: conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações, né? Deus falando. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Então, não há coisa que nos deixe mais desconcertados como seres humanos do que o nada e a morte. Ou seja, se a gente ficar pensando, né, no nada, a gente crê, segundo a palavra de Deus, que Deus criou todas as coisas, ok? Mas nós cremos também que Deus é eterno, ou seja, ele já existia antes de criar todas as coisas. Se a gente começar a pensar nisso, como seria o nada? Porque Deus realmente ele foi o criador. Ele criou tudo do nada. Então, como que seria esse nada? Como seria só Deus? Se a gente começar a tentar desvendar esse segredo, né? A gente vai ficar louco, né? Então, vamos ficar totalmente desconcertados. Então, Abraão, ele não queria achar uma razão para isso, um jeito para isso. Ele simplesmente acreditava. Ele simplesmente cria no Deus que faz os mortos voltar a viver e no Deus que cria coisas novas do nada. Isso Abraão acreditava, era a fé de Abraão, né? E assim deve ser a nossa fé também. Então, o vazio dos existencialistas do século XX é, lá no fundo, o pavor do abismo da inexistência. Então, a morte é, de todos os eventos, aquele sobre o qual nós não temos o mínimo controle e do qual não podemos escapar. Amém? Então, Wood Allen resume para muita gente moderna essa incapacidade de lidar com a perspectiva da morte. Não é que eu tenha medo de morrer. Eu só não quero estar presente quando isso acontecer, né? Então, como que a gente não vai estar presente na nossa morte? Não tem como, certo? Então, essa é uma frase de Woody Allen para tentar tirar as pessoas dessa paranoia. Mas o nada e a morte não são problemas para Deus. Pelo contrário, foi a partir do nada que ele criou o universo. E foi da morte que ele ressuscitou Jesus. Então, por isto, podemos acreditar, ter fé tranquilamente no poder e fidelidade de Deus, né? Então, Deus realmente é aquele que cria tudo do nada, é aquele que ressuscita, né, os mortos novamente à vida. Por isso, nós podemos ter fé, acreditar em Deus, porque Ele é esse Deus todo-poderoso, e para Ele nada é impossível. Bom, então, uma das particularidades, né, da fé de Abraão é isso. Que o objeto da fé de Abraão era Deus. Ele acreditava em Deus piamente, né? E tinha um obstáculo da fé também.
conforme os versículos 18, 19 e a primeira parte do 20, né, do capítulo 4 de Romanos. E diz assim: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá, né? Quem lembra do texto, ok? Você terá descendentes como as estrelas do céu, como a areia da terra. E sua fé não se enfraqueceu. A fé de Abraão não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos de idade, né, Abraão, aos 100 anos de idade, o seu corpo, bem como o ventre da sua esposa Sara, já não tinham mais vigor aos 100 anos. Em nenhum momento, mesmo assim, em nenhum momento a fé, a crença de Abraão, né, na promessa de Deus vacilou. Então, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus foi por água abaixo. Ele continuou acreditando, mesmo com 100 anos, mesmo sabendo que Sara não poderia mais ter filho, ele não vacilou. E quem não sabe, né? Só resumindo aqui, a promessa de Abraão para Deus, que ele seria o pai de muitas nações, seus descendentes seriam como as estrelas do céu, como a areia do mar, né? E ele ainda com 100 anos não tinha filhos por causa de Sara, ok? E depois, só que ele acreditava na promessa de Deus, ele veio ter o quê? O filho da promessa, né? Isaac, depois dos 100 anos. Então, ele teve um filho anterior a Isaac? Teve, que é o Ismael, né? O filho com sua concubina. Quando a fé de Sara já havia extrapolado, ela deu a concubina dela para se deitar com Abraão, e aí então a concubina engravidou e teve Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa de Deus. O homem quis, Sara quis o quê? Dar uma apressada, quis dar uma ajudinha para Deus, né? Na promessa para se cumprir na vida de Abraão. Mas não era essa a promessa de Deus. A promessa de Deus veio se cumprir depois. Um filho que veio nascer, sim, de Sara, a esposa de Abraão, e seu nome é Isaac. Ok? Então, Abraão e Sara tiveram Isaac, o filho da promessa, em sua plena velhice. Bom, então contra toda esperança, né? Em esperança, Abraão creu. E esta é uma fé que não repara nos obstáculos, e crê no humanamente impossível, e se eleva por sobre toda a barreira nas asas daquele que tudo pode, né? Então nós cremos que Deus tudo pode. Então Abraão acreditou, teve fé em Deus que ele poderia ser ainda pai do filho da promessa, mesmo não tendo mais vigor, mesmo Sara não podendo ter mais filho, e aconteceu. E depois, num outro momento, né, quando Isaac, o filho da promessa, já tinha por volta dos seus 12 a 14 anos, Deus pediu para Abraão que levasse o menino, né, e oferecesse o menino Isaac em sacrifício a ele. Então, mesmo assim, Abraão, crendo na promessa de Deus, crendo no filho da promessa, através de Isaac, né, ele seria o pai de muitas nações. Mesmo assim, ele acreditava que mesmo que ele matasse Isaac, mesmo que ele amolasse Isaac, sacrificasse Isaac, seu filho, seu próprio filho, para Deus, ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac. Né? Por isso que Abraão, apesar de tudo que ele teve na mente, eu creio, né? Imagina alguém pedir para você matar seu filho, sacrificar seu filho. Tá certo que quem pediu para ele foi Deus, o Deus que ele sempre confiava, ele sempre acreditava. Por ele acreditar que Deus poderia depois ressuscitar Isaac, foi por causa disso que Abraão levou, né, Isaac para aquele monte, e na hora que ele ia realmente imolar Isaac, matar Isaac, sacrificar Isaac, Deus falou: Abraão, Abraão, não, pare, eu sei que você me ama realmente de verdade, que você acredita em mim. E aí providenciou ali, né? E um carneirinho ali preso nos arbustos ali. E aí ele sacrificou o carneiro no lugar de Isaac. Ok, pessoal?
Então, né, existem obstáculos às vezes para a nossa fé, existem, mas mesmo assim nós não podemos vacilar, não podemos deixar de acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida, porque aquilo que realmente Deus prometeu, está em Sua palavra, vai se cumprir, ok? Então, assim, Abraão creu contra todas as evidências ao contrário, para que o propósito declarado de Deus pudesse ser cumprido nele. Então, tal foi a fé de Abraão, e o resultado é que tornou-se realmente o pai de muitas nações, né? Então, Abraão, como nós vimos, é considerado o pai de todos aqueles que creem em Deus, que têm fé em Deus. A natureza da fé é crer em Deus com base apenas em Sua palavra. Então, não acontecerá, diz o que? O bom senso. Não pode ser, diz a razão. E pode ser e será, diz a fé, pois me foi prometido. Né? Palavras maravilhosas aí do Trapp. Eu vou ler mais uma vez aqui, ok? Ele diz assim, ó, a natureza da fé é crer em Deus com base apenas em Sua palavra. Não acontecerá, diz o meu bom senso. Não pode ser, né? Não vai acontecer isso, não tem jeito. Não pode ser, diz a razão, a minha razão, meu coração diz não pode ser. Agora, a minha fé diz o seguinte: pode ser e será, pois me foi prometido na palavra de Deus. Ok? Então, isso é a fé. É ir contra o bom senso. É ir contra a razão. Então, o obstáculo da fé é agora o objetivo da fé, né? Mais uma vez ali a letra C e não B. A letra B está persistindo, né? Mas letra C, o objetivo da fé, que é dos versículos 20b ao 22. Então, a segunda parte do versículo 20 diz assim: na verdade, ela se fortaleceu e, com isso, ele deu glórias a Deus. Então, a fé de Abraão se tornou forte. Então, a fé cresce, ela aumenta, exatamente como Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda vai crescer na proporção em que formos acatando as promessas e obedecendo a palavra do Senhor, né? Eu ainda tenho aprendido algumas coisas diante da palavra de Deus e alguns ensinamentos, né? E creio que a fé, assim, por assim dizer, nós sabemos que a fé é o que? É você acreditar em Deus. Agora, à medida que nós conhecemos mais a Deus, à medida que nós temos mais experiências com Deus, ok? Então, esse conhecimento e essa experiência com Deus nos leva a ter uma maior união com Ele, né? Maior comprometimento, uma maior comunhão com Deus, ok? Então, o que cresce, eu assim traduzindo um pouco, né? O que cresce é isso. O que cresce é a minha comunhão com Deus, né? Então, a fé é aquilo que Deus me deu, porque Ele me elegeu, Ele me deu a fé. Então, eu creio em Deus. Então, a partir do momento que eu vou conhecendo a Deus, mais eu quero conhecer. A partir do momento que eu estou tendo aquele relacionamento, acreditando no Senhor, mais eu quero acreditar, ok? Então, a fé nunca glorifica o homem, mas sempre a Deus. Então é Deus que age e não o homem, ok? Então é isso que nós estamos falando. Eu não tenho fé porque brotou em mim a fé. Eu tenho fé porque Deus me deu a fé, ok? Foi Ele que me deu a fé. Mas não brotou de mim. Versículo 21 e 22 diz o seguinte: Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Então, Abraão acreditava piamente, plenamente, no que Deus tinha prometido e sabia que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete.
Então, visto que a atenção de Abraão estava firmemente fixada na promessa, ele não ficou angustiado internamente pela desconfiança. A fé se firma na verdade, como foi com Abraão. Ela se agarra na promessa, se segura no que Deus tem falado e prometido. Essa é a fé que justifica, não a aceitação cega, mas a confiança esperançosa em Deus que tudo pode. Amém? Então a nossa fé se firma aonde? Na verdade, na promessa, naquilo que Deus tem falado, tem nos ensinado e tem prometido. Crer na palavra de Deus sempre o glorifica. Honra suas promessas, aceitando sua palavra como confiável, e honra seu poder através do reconhecimento da sua habilidade de fazer o impossível. Então, é o próprio Deus, né, que honra seu poder através do quê? Do cumprimento das promessas em nossas vidas. Bom, agora a última parte aí, né? Os beneficiados da fé. E os últimos versículos aqui, dos versículos 23, 24 e 25 de Romanos 4, que diz o seguinte: E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. Não foi apenas para benefício do próprio Abraão que Deus o justificou. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, o meu e o seu, pois elas garantem, as Escrituras, que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, as Escrituras, a palavra de Deus, garantem a nossa justiça, a nossa salvação, por termos fé em Deus, o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, Jesus que é o nosso Senhor. Então, Jesus foi entregue à morte por causa do quê? Nossos pecados, e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos, salvos diante de Deus. Então, através da nossa fé em Deus, através da nossa fé que foi imputada, que foi um presente que Deus nos deu, é através do sacrifício de Cristo, hoje nós podemos ser declarados justos. Então, tudo isso, né, essa história de Abraão que Paulo, desculpa, toda essa história de Abraão do capítulo 4 de Romanos que Paulo citou, né, aconteceu mais ou menos há 2000 anos antes de Paulo estar escrevendo o livro aos Romanos, ok? Antes de Jesus nascer. Mas ele diz que Deus não escreveu aquelas palavras somente para Abraão. Então, todas essas palavras, né, que Paulo escreveu sobre Abraão, contando a história de Abraão para nós, mostrando, provando que Abraão não foi justificado por suas obras. Abraão não foi justificado pela circuncisão. Abraão não foi justificado por obedecer à lei. Abraão foi salvo, foi justificado por acreditar em Deus, por ter fé em Deus. Então, para quem que foi escritas essas palavras? Só para os romanos? Não, foi para todos nós. Foi para que todos nós, esse tempo que se chama hoje, possamos acreditar também que Deus é quem nos salva, é Deus quem imputa a fé em nosso coração, para que nós possamos assim acreditar em Deus, para que nós possamos assim aprender a cada dia mais na palavra de Deus, quais são os desígnios de Deus para nossas vidas, quais são as promessas de Deus para nossas vidas. E assim a cada dia nós nos alimentarmos a nossa fé, a nossa esperança e jamais vacilarmos. Apesar das razões, apesar do nosso bom senso, o que tem que prevalecer é nossa fé na palavra de Deus que tem nos ensinado a cada dia. Amém, queridos?
Então, nossa lição acaba-se aqui, essa nossa lição de hoje é a aula 14 sobre o livro de Romanos. Estudamos aí o capítulo 4 de Romanos. Eu espero que você tenha sido abençoado, tenha sido alimentado pela palavra de Deus, ok? Vamos estar orando então para finalizar nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje foi um pouco adiante, 45 minutos de aula, mas amém. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo conosco, por mais esse tempo que o Senhor permitiu nós estarmos aprendendo da Tua palavra, crescendo, ó Pai, na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa, Pai, que está vendo esta aula, que está fazendo esses estudos. Obrigado, Senhor, que eu creio também que eles têm aprendido, Senhor, de Ti, têm vivido a cada dia diante da Tua promessa, diante da Tua palavra e têm compartilhado com outras pessoas tudo o que eles têm aprendido, ó Pai. Continua abençoando, Senhor, cada uma das nossas vidas, nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos, todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa continuar, ó Pai, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, ó Pai, de todo o mal, Senhor, que possa acontecer conosco. Sabemos que estamos nesse mundo, estamos sujeitos a todas as coisas, ó Pai, mas o mais importante de tudo é a nossa fé em Ti, Senhor. E aconteça o que acontecer conosco, Pai amado, nós temos a Ti, que é o Deus que um dia, Pai, assim como ressuscitou Jesus da morte, o Senhor também irá nos ressuscitar da nossa morte, se passarmos por ela, Pai. Senhor, nos dê uma ótima semana na Tua presença, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado por estar comigo até agora e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.